Direita para frente, né? Então, boa noite a todos. É difícil falar, né? Para ser um bom pai, né? Que responsabilidade, né? O Chico Xavier costumava falar assim, e uma das frases que ele falava era essa: a disposição nossa, tudo que a gente não valorizar, tudo que a gente desperdiçar nessa encarnação, vai nos fazer falta para o resto dela e para a próxima ainda encarnação. Então nós temos uma importância muito grande de responsabilidade, né, para ser um bom pai. Será que tem jeito de apagar essa... Se apagar essa primeira luz aqui, vai ficar mais fácil para eles verem. O Chico Xavier costumava falar assim: seja um pai tão bom que é para ajudar seu filho a ser um adulto prestante. Nossa Senhora! Eu fico sempre imaginando, quando eu era mais jovem, né, e tinha os nossos filhos, eu fico pensando, hoje eu sou melhor avô do que fui pai, né? A gente quase não tinha tempo. Será que eu ajudei meu filho a ser prestante? Olha a importância que a gente tem nisso. A gente tem fracassado, né, nos esforços de lidar com os nossos parentes. Nós somos muito desligados com os nossos parentes. A gente precisa melhorar mais, né? Esses esforços, se esforçar mais. Olha o que fala o Emmanuel aí, ó. A gente tem que recorrer à providência divina com sincero desejo de inspirar esse preceito de amor. Gente, é difícil até você falar eu te amo para os familiares. Não sei se eu já contei aqui outro dia, eu fui fazer uma palestra no tiro de guerra e o sargento falou assim, ó, hoje você vai falar para 50 atiradores, amanhã você volta e fala para os outros 50. Foi ótimo. Eu vi que ele foi saindo assim, mas ele se interessou pelo tema. Eu estava falando sobre família e a importância da gente falar eu te amo. Nós falamos muito pouco eu te amo. Parece que é uma coisa de outra encarnação, né? Eu vi que ele sentou lá, ele não foi lá para fora, ele sentou porque ele gostou do tema. Eu falei, nossa, ele se interessou pelo tema. No outro dia, quando eu voltei, ele falou assim, eu quero fazer um depoimento. Eu falei, nossa, além de gostar da palestra, ele quer fazer um depoimento, fiquei todo feliz, né? Aí ele falou assim, rapaz, a hora que você começou a falar da família, a hora que você começou a falar desse negócio do amor, eu peguei o WhatsApp e já mandei um WhatsApp para minha mulher. Bem, eu te amo. A mulher respondeu assim, kkkkkkkk. Mas por que ela fez isso? Ele nunca tinha falado eu te amo nem para a mulher dele. Como é que a importância que a gente tem na nossa família, e a gente economiza até falar eu te amo, é um absurdo, né? Tudo que nos compete fazer é mais ou menos isso aí, a gente melhorar esse desempenho. Quando o Chico Xavier fala que a gente não valoriza e a gente está desperdiçando, é que o tempo está passando e nós temos caminhado muito devagar. Já melhoramos um pouco, né? Porque na doutrina espírita a gente está falando sobre esses temas, né? Outras religiões não estão falando sobre isso. Isso é muito importante. Oração é importantíssimo. Diz que quando eu faço oração, eu trato melhor a outra pessoa. A oração é fundamental. Outra coisa que o Chico falava, se eu melhoro, eu não te causo nenhuma enfermidade. Isso na família é fantástico. Se eu melhoro com os meus filhos, estou fazendo um benefício tremendo para eles. Quando eu falo que eu sou melhor avô do que fui filho, porque hoje eu participo mais dos meus netos, né, com os meus netos, do que fui com os meus filhos, que eu quase não tive tempo. Nem na doutrina espírita eu estava, na época dos meus filhos. Depois que eu fui aos poucos, na doutrina espírita, melhorando, né? A gente tem melhorado um pouquinho. A hora de fazer a oração, o que a gente tem feito? A gente só tem ficado pedindo.
Aí eu vi essa oração que o Chico falava assim. Nós temos que desejar. Na hora da oração, não é ficar pedindo que a gente precisa disso, precisa daquilo. Eu preciso desejar que para eu ser mais digno. Eu desejo para mim ser mais correto. Eu desejo para me dar mais afeto para os outros. Eu preciso ser mais agradável. O ser humano, no geral, precisa de agrado. Por que a gente dá tão pouco agrado? Se é tão fácil e barato, não custa nada eu agradar mais as pessoas. E se for minha família, então? O Chico Xavier fala sempre, falava, né? Que a gente tinha que chegar em casa, olhar o contorno da nossa casa e lembrar que a nossa família está aí dentro. As pessoas que a gente ama estão aí dentro. A gente tem que chegar diferente. Tem gente que chega em casa, precisa chamar a polícia. É um absurdo. Tem gente que parece um trator chegando em casa. Nós temos que melhorar isso. Os pais são suficientes para ajudar seus filhos? Tem que ser suficiente. Importantíssimo. Muitos pais jogam para os professores. Não, vai para a escola, vai aprender lá. Não, tudo começa em casa. Lá vai ser um complemento. Né? Esse complemento de informações vem com os professores. Mas lá não se ensina a ser um bom pai. Está ensinando outras coisas que a gente vai precisar. Aliás, os professores... Outro dia eu estava lendo aquele livro 365 dias de gentileza, e falava lá sobre os professores. E eu falava, nossa, nunca prestei uma homenagem aos professores. Olha quantos cursos nós fizemos, todos nós, fomos até a faculdade, pós-graduação. Nunca eu cheguei para o meu professor e falei, obrigado por você ter preparado essa aula. Olha que é o ano inteiro, ali 365 dias, aqueles professores nos auxiliando, auxiliando nossos filhos, auxiliando a nossa família, que passou por eles. Não podemos nos esquecer disso. Gentileza com os professores. Outro dia eu fui fazer uma palestra para os alunos de uma escola, eu não vou falar o nome, mas eu fiquei com o dó dos professores. Tem escola que é fenomenal, viu, gente? Mas tem escola que dá dó dos professores. O que eles passam, a falta de educação. E tem que partir de nós, essa educação aos nossos filhos. Não é mandar para lá. Gostar mais, né? Desculpa. Conviver de um modo muito mais, né? Muito melhor. Fraternidade, nós temos que ser mais fraterno. Diz que todos nós temos um reservatório de ternura. Todas as vezes que nós agimos com fraternidade, com agrado, a gente vai enchendo esse reservatório. E principalmente quando a gente está lá em casa e nós estamos colaborando com esse reservatório de ternura, agradando as pessoas da nossa casa. Quando algum familiar pede ajuda, o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente nega. É um absurdo, né? Mas na maioria das vezes a gente fala, não tenho tempo. E é nosso familiar, está precisando de nós. Quando é que nós vamos melhorar isso, né? Está faltando inspiração? Abra a mente, né? A pessoa que tem a mente aberta, a inspiração vem mais rápido. A inspiração chega mais depressa. Convivência boa. Como é que a gente vai ter uma convivência boa se a pessoa me pede alguma coisa e eu nego? A gente pensa, não é que às vezes não é só pai, mãe, filho. Às vezes é um irmão. E tem que melhorar isso aqui também. Você é meu irmão. Eu lembro que outro dia, um ano passado, meu irmão me pediu um favor. Eu fiquei assim, eu falei, não, vou ajudar, mas acabei esquecendo. E ele precisava de mim.
porque ele estava com uma desavença com o vizinho dele lá. Eu deixei para lá, esqueci. Quando eu vi a mulher dele me ligando, olha, eles se pegaram lá, quase se mataram. Falei, meu Deus do céu, eu poderia ter evitado isso aí. Mas eu deixei para lá. E nós não devemos deixar para lá. Não podemos negar. Quando alguém vem nos pedir ajuda, é o mínimo que nós podemos. Ainda mais se for parente ainda, que nós somos desligados ao cubo com os parentes. Somos muito desligados. Será que eu tenho aprendido já? Nós falamos aqui, né? Eu já tenho 40 anos de doutrina espírita. Eu já aprendi a conjugar esse verbo amar ou tá faltando mais alguma coisa? Já melhoramos muito. Eu vejo que às vezes eu vou no supermercado, antes eu não ligava, nem imaginava. Nunca passava pela minha cabeça que tem pessoas que estão precisando de nós. Né? Toda casa espírita, lá nós temos 80 famílias. É uma loucura para arrecadar fundos para a gente, né, poder colaborar com alguma coisa com aquelas famílias. Eu ia no supermercado, eu comprava as coisas, nem se importava. Hoje eu não consigo. Depois que eu vi aquela história do Chico Xavier, dos tomates, falei que a gente tem que estar lá escolhendo o tomate pensando no outro. Tem outra pessoa lá que precisa do... Né? Então, se eu vou fazer uma macarronada, eu posso comprar mais 10 pacotinhos. Se der para me comprar, compro. Se der para comprar um, eu compro um. Um a mais, para levar lá para o centro. Sempre tem alguém precisando. Sempre tem alguém que a gente pode exercer, se conjugar esse verbo amar aí. Porque não adianta eu só conjugar e não estar fazendo. Meu pessoal lá de casa é difícil? É difícil, mas e eu? Eu também sou. Não é só eles que são difíceis, eu também. Eu lembro uma vez que eu fui visitar o Chico Xavier, e eu cheguei lá e aqueles poucos minutos, né, porque ele tem que atender muita gente, eu ficava para o final, que eu falei, talvez sobra um tempinho a mais. E eu chegava lá, a primeira, segunda vez que eu fui lá, eu chegava a ficar falando mal da minha família. Ah, eu estou na família, cheio de problema. O Chico olhava para mim como está dizendo, né? Ah, filho, vai com Deus. E... Na terceira vez que eu cheguei lá e falei da minha família, ele falou assim, quem que é o adulto lá na sua casa? Falou para mim. Falei, nossa senhora, quase que eu caí da cadeira. Adulto? Eu achei que eu era o adulto. Você chega aqui e só fica falando mal da sua família. É claro que ele não falou desse jeito, porque o Chico falava mais suave, né? Falei, meu Deus do céu, nunca tinha percebido isso. É claro que depois, as outras vezes que eu fui lá, nunca mais eu falei da minha família. Porque ele me falou uma frase também, que falou assim, uma criança de 4 anos, não falou com essa aspereza que eu estou falando, ele falou mais doce. O Chico era fantástico. Uma criança de 4 anos está fazendo melhor do que você. Ele falou para mim. Nossa, que vergonha que eu passei perto do Chico Xavier. A minha família, a sua família, espera que a gente seja um adulto lá dentro daquela casa nossa, da nossa casa. Todo mundo lá é difícil, eu também sou. Começamos a mudar, começamos nós a mudar. Porque a gente sempre espera que o outro mude, né? O outro muda. Se o outro mudar, eu mudo. Não vai funcionar. Né? A mudança tem que partir de nós. Quem sabe a minha melhora, a minha companheira melhore também. Isso eu tenho certeza. Se a gente melhorar, começar a tratar melhor a esposa, no caso das esposas do marido, vai haver uma melhora, né? A gente começar a pensar antes de falar. Às vezes eu falo alguma coisa que eu ofendo a pessoa, eu nem percebo. De tão desligado que nós somos. Ah, tem muita coisa para pensar. Então, mas pensa mais um pouquinho. Fale menos. Né? Diz que a gente levou 2 anos para aprender a falar, como falava o Chico Xavier, e vamos levar a vida inteira para aprender a ficar em silêncio. Tem hora que é melhor ficar em silêncio, porque senão eu ofendo você. Diz que nós conhecemos 1000 jeitos de ser desagradável. Então, quanto menos eu falar, é melhor.
Além de eu estar tratando melhor a esposa, né? Como fala aqui, eu tenho que estar conquistando ela todo dia. Fala, mas como que é assim, maninha? Isso é difícil demais. Todo dia tem que estar com todo dia. E vice-versa. Para a gente ter uma convivência boa e dar um exemplo para aquelas crianças que estão lá, né? Os nossos filhos. Se eu não tiver conquistando a minha esposa todo dia, como é que vai ser a nossa vida? E depois que passa o tempo, e nós não fizemos, tentamos pelo menos fazer isso, conviver melhor, depois não tem mais jeito. Fica tudo difícil. Porque a gente tem que manter essa harmonia. Né? Quando você chega em casa, tem harmonia, todo mundo está em harmonia, né? Você chega perto de uma pessoa que passa essa harmonia para a gente, é maravilhoso. Tem uma frase do Chico Xavier que ele falava assim: quando você chega, as pessoas correm para você ou correm de você. Eu falei, nossa senhora, nunca tinha pensado nisso. Será que as pessoas estão correndo de mim? Fiquei encabulado quando eu vi essa frase. Então é questão da gente pensar. Se eu trago harmonia, se eu trago luz, se eu trago alguma coisa boa, as pessoas correm para a gente. Pode perceber. Eu vejo hoje meus netos, eu trato tão bem meus netos, quando eu chego é aquela alegria. E os filhos já não estão tão assim, correndo, né? Porque hoje com os netos é diferente. Né? É claro que a gente tem sempre, eu tenho 6 netos, né, gente? Deus foi maravilhoso comigo. É claro que tem sempre uma netinha que é terrível, né? Eu tenho uma netinha lá que ela fala pra mim assim, eu adoro cozinhar, né? Eu vou no shopping, eu, em vez de comprar uma camisa, eu compro uma panela. Né? Imagina. É uma loucura quem gosta de cozinhar, né? A gente gosta de apresentar comida naquelas travessas bonitas, fazendo as panelas bonitas, não é assim? Aí minha neta chegou para mim outro dia e falou assim, ô vô, você vai deixar só panela de herança para nós? Eu falei, meu Deus do céu, que menina terrível. Eu falo, ó, vovô te ama, viu? Eu tento agradar ela, mas que menina terrível. Ela fala cada coisa para mim e a gente tem que continuar amando, né? Porque é gostoso, né? Os netos é uma felicidade, né? E desses 6 netos eu tenho um que tem 6 anos. Eu sempre falo assim, eu fico olhando para ele e falo assim, da onde que esse menino veio? Não é possível. Com 6 anos, ele sabe fazer um elogio. Ele só faz elogios, mas que menino danado. Falei, de onde que esse menino veio? Ele sabe agradar, ele me agrada. E é claro que ele fica lá na porta a hora que eu estou fazendo a comida, né? Adoro fazer comida. E ele fala assim, ô vô, tua comida é boa, hein, vô? Me agradando para fazer a comida que ele gosta, né? Eu falo, mas que menino danado, senhor. E ele fala, o senhor já fez a minha lasanha de arroz? Lasanha de arroz é um arroz de forno, né? Ele, né, 4 queijos, ele adora. Eu falei, mas claro, esse é o primeiro que eu faço, porque ele me agrada. O que me faz lembrar isso aí? Que o agrado é fundamental. Agrado é bom demais. Se ele me agrada assim com tanta facilidade, isso faz eu lembrar que eu tenho que agradar os outros também. É fácil agradar. Quando eu fui fazer uma palestra em Mirassol, lá no centro, bem simplesinho, que o dirigente, a hora que eu cheguei, ele abriu os braços assim, veio me abraçar e falou assim, lindo! Adorei que ele me chamou de lindo. Rapaz, uma palavra só me deixou eu alegre, que eu não esqueço desse homem nunca mais na minha vida. Me chamou de lindo. Falei, mas que coisa, que olho que esse homem tem, né? Não é possível, rapaz. Como é que ele me viu lindeza em mim, né? É fácil agradar os outros. É muito fácil. Mas nós, a gente economiza no elogio, economiza tudo que faz agradar o outro, a gente economiza. Nós precisamos melhorar isso. Equilíbrio na vida, seja em família, seja nos negócios, seja na carreira profissional, tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Não podemos, assim, ser mais ou menos, nada, é um equilíbrio. Tudo precisa de equilíbrio. Nossa família tem que ter equilíbrio.
Não podemos ser menos do que eles estão esperando de nós. Eles estão esperando que eu seja esse adulto que a gente fala que acha, que pensa que é. Ser adulto é agradar o teu familiar. É amar ele o mais que você pode. Porque eles estão lá olhando para você assim, ó, estão de olho em você. Minha neta, tudo que eu falo, eu tenho a neta que é terrível, né? Tudo que eu falo assim, ela vai no Google para ver se eu estou falando verdade. Eu falei, meu Deus do céu, que menina terrível. Eu falei, menina, para de olhar o Google, eu vou estar certo. Não, eu preciso saber que eu estou em dúvida. Eu falei, meu Deus do céu, ela não quer me agradar de jeito nenhum. Por diferentes caminhos, estamos todos em busca da felicidade. Aristóteles está falando isso também. Cada um, né, a gente olha para lá, cada um às vezes vê uma coisa. Então nós temos que conviver, às vezes, com a diferença do outro. Às vezes o outro pensa divergente da gente. Como é que faz isso? Vamos brigar com ele? Todo mundo está procurando a felicidade. A gente, sempre na nossa ótica, o outro está errado. Ele está procurando do jeito errado. É dele, né? Temos que respeitar, é a opinião dele. Mas estamos nesse mundo para encantar as pessoas. O que é encantar as pessoas? É agradar mais, né? Estar mais presente. Programar mais alguma coisa com a família. Parar de estar cansado. A gente sempre fala, estou cansado. Pô, cansado, descansa um pouco. Mas se preocupa mais com a sua família. Precisamos mais. Como é que você vai encantar? A gente tem disposição para os netos, mas às vezes não tem para os filhos. Ele não tinha para os filhos, para a esposa, para o marido. A gente precisa encantar. E para encantar eles, a gente tem que falar coisas melhores. A gente tem que agradar mais. Agradamos muito pouco. Às vezes temos tempo perdido falando da vida alheia. Como sobra tempo? Todos nós aqui dentro dessa sala, nós temos 76 defeitos. Como é que sobra tempo para ver a vida alheia? Não dá tempo. É muita coisa que nós temos que dar conta. E tem gente que sobra tempo para falar dos outros ainda. Chico Xavier falava assim, nós estamos aqui na Terra não para julgar uns aos outros, nós estamos aqui para ajudar. É ajudar, trocar o verbo. Quando eu estou ajudando, eu estou mais feliz, mais tranquilo. Quando eu estou criticando, às vezes a minha crítica tem um ácido, machuca o outro. Tem gente que fala assim, eu sou autêntica. Pelo amor de Deus, mas você é autêntica. Mas se vai me machucar, você vai falar mesmo assim, eu sou autêntica. Tenha piedade. Às vezes não precisa falar isso aí, mas a pessoa fala porque ela é autêntica. E fala assim, pronto, falei. É que se dane, né? Não é assim. Vai mais devagar. Para, joga essa maldade fora, né? A gente não gosta de elogiar os outros. Por quê? Qual que é o problema eu elogiar os outros? Todos nós, que nós vivemos numa nova era, nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era de apontamento de acertos. Essa é a melhor forma da gente conseguir alguma coisa de alguém, principalmente das crianças. Toda vez que as crianças acertarem, nós vamos comemorar, elogiar o acerto. Essa é a melhor forma de corrigir. Porque quando a gente julga, quando a gente tenta corrigir o outro, sempre a gente não coloca amor. A correção vem meio áspera. A correção vem do jeito errado. Nós temos que melhorar isso também. Quando um filho chega para o pai e fala assim, enxerga um valor em mim. Já viram pais que não têm valor nos filhos? E além de não ter valor nenhum, ainda deprecia. Eu tenho meu vizinho lá que eu fico às vezes olhando para ele, eu faço prece para ele, eu paro de fazer as preces para mim, para fazer para ele. Eu falo, não é possível, tem que alguma coisa atingir a cabeça desse homem.
Ele trata o filho dele assim, ô burrão. Você acha que o filho vai ser o quê? Ele vai fazer burrada. Ele é burrão. Mas trata o filho de qualquer jeito. E às vezes, outro dia, sem querer, eu conversei com o garoto, ele falou assim, ele não enxerga nada. Ele não enxerga valor nenhum em mim. E eu lembro assim, meu pai, coitado, eu não estou criticando meu pai não, porque ele não aprendeu isso, ele não veio na doutrina espírita, e alguém falou para ele, não é assim que faz. Ninguém falou. Mas meu pai, a gente tinha supermercado, eu era o gerente da loja, com 18 anos. Chegava o gerente da Nestlé, uma pessoa importante. Quando ele via eu trabalhando ali, ele ia elogiar ele, meu pai. Ele, nossa, que bacana, o seu filho está aqui trabalhando com você. Você sabe o que meu pai falava para o homem? E às vezes na minha frente. Nossa, eu ficava doido da vida. Ele falava assim, só tem tamanho safadeza e uma palavra que eu não vou falar. Eu ficava doido quando ele falava isso. A pessoa me elogiando, que eu estava trabalhando lá, ele me jogava lá no chão. Então, será que ele não enxergava valor em mim? Estava ajudando ele? De 8 filhos, só eu que trabalhava lá? Ele tinha que enxergar alguma coisa, valor em mim, mas ele não aprendeu, coitado. Hoje eu entendo ele. Naquela época eu tinha muita raiva. Nossa Senhora. Eu olhava assim, depois que ele ia embora, assim, com o homem lá, e eu ficava doido, né? Vi qualquer coisa em mim, não é possível. Para mim gostar dele. Eu não conseguia gostar dele. Hoje a gente tem esse exemplo. Eu vou ver valor no meu filho, eu vou ver valor no meu neto, eu vou ver valor na minha esposa, meu marido, para ela gostar mais de mim. Porque se eu não ver valor nela, não vai gostar. Se eu puder viver produzindo os caminhos melhores para os meus familiares, é isso que eu devo fazer. Eu não devo fazer nada menos do que isso. Todo mundo aprecia ser amado. Todo mundo. Eu vi lá outro dia que estava a psicologia falando assim, psicologia com amor. Corrija, mas com amor. Elogie. Eu falei, mas se alguém me elogiar, também vou gostar. Isso, as crianças gostam disso também. Então a gente precisa começar a amar os outros. Nós precisamos começar a amar, gostar. Começa devagarzinho. Se a gente não tem o hábito, fica difícil, porque a gente tem muito defeito. 76 defeitos, todos nós aqui, ó. Treine prática de comportamento. Quem falava isso era o Chico Xavier. Começa, pega uma pessoa que você goste, que você aprecia, que você admira, começa a elogiar. Quando você vê, você vai estar elogiando outras pessoas. Diz que no final, né, a gente vai... Franklin Roosevelt falava isso, né? Começo aos poucos, daqui a pouco eu vou estar falando o impossível, fazendo o impossível, e quando eu vou ver, já tornou, já faz parte de mim. Treinar prática de comportamento. Chico Xavier que falava isso. Nós somos muito habituados a tratar os outros de modo indiferente. Mas trata os outros de modo indiferente. Quando é parente, então, meu Deus do céu. A gente é indiferente com os parentes. Somos distraídos. A gente não cuida para dar agrado aos outros. E o outro está se pedindo, pelo amor de Deus, me agrada um pouquinho. Enxerga aqui. Pelo menos um pouquinho. A gente não enxerga, às vezes, a antipatia que nós somos. Nós somos antipáticos. Quando eu não agrado você, eu sou antipático. Outro dia eu estava subindo na Bernardino de Campos, virou assim, eu estava desse lado na Bernardino, subindo, e a pessoa virou descendo assim, um amigo meu, estudou comigo há 40, 50 anos atrás. Eu fiquei tão feliz em vê-lo, falei, vou lá dar um abraço nele. Quando eu cheguei perto dele, gente, que eu fui abraçar ele, ele me abraçou assim, ó. Falei, vai me dar um golpe de judô, né? Falei, vai me derrubar. A mulher dele falou assim, ele não abraça homem. Falei, ai, mas que...
Falou, você é mais ignorante do que eu. Pelo amor, você não abraça homem? Qual que é o problema? Que absurdo. Aí eu fico falando assim, as pessoas são antipáticas, né? Às vezes são mais antipáticas que a gente. Nós precisamos melhorar isso. A pessoa não vê o tipo de energia que ela joga, que ela produz. Quando eu sou antipático, há uma produção de energia que às vezes eu jogo para o outro. E às vezes projeta para todo mundo. É a minha antipatia. Mas nós precisamos melhorar isso. E o pior de tudo, a gente coloca a culpa no outro. Isso que é o pior. A gente não assume que nós somos assim. A primeira coisa que nós temos que ver é identificar o nosso erro. Onde que eu estou errando? Para me melhorar. Para me partir de um ponto que eu tenho que melhorar. Será que eu dependo do outro para melhorar? E se o outro não melhorar? Eu nunca vou ser feliz? Nós temos que ver como é que nós estamos agindo. Eu vou partir desse ponto, eu vou melhorar. Porque não tem mais tempo, né? Eu não posso desperdiçar. Eu tenho que valorizar esse pouco tempo que eu ainda tenho. Eu tenho que melhorar esse comportamento. E esquecer o outro. Será que eu sempre vou ter alguém para culpar? E eu? E o espelho? Eu me olho no espelho. Eu preciso corrigir isso aqui. Preciso melhorar nisso aqui. Tenha diferentes tipos de pensamento, bons para os outros. Chico Xavier. Será que a gente não descobre alguma coisa boa no outro e valorizar isso? Eu tenho que ver só o defeito que ele tem? Gente, melhora a minha vida se eu começar a olhar só as coisas boas que o outro tem. Se eu fico o tempo todo pensando em defeito. Eu vi uma mensagem essa semana que falava mais ou menos assim. A pessoa perguntou para uma mulher: o que você acha dos homens? A mulher respondeu assim: escroto. Ele falou: vou perguntar de novo. O que você acha dos homens? Escroto. Fez umas 3, 4 perguntas. A mulher chamou de tranqueira os homens. Falou: agora faça a pergunta para mim. Ela perguntou: o que você acha das mulheres? Ele respondeu assim: maravilhosa. Pergunta de novo: o que você acha das mulheres? Fantástica. Agora eu pergunto para os senhores, e foi assim, né? Ele respondendo coisas positivas e ela respondendo só coisas ruins. Isso pode ser vice-versa, né? O exemplo era dessa forma, por isso que eu estou falando assim, reproduzindo. Qual tipo de homem você acha que ela arrumava? Só escroto. Não arrumava outra coisa. E qual tipo de mulher ele arrumou? Uma mulher fantástica, maravilhosa. Então tudo está dentro de nós. Dentro dela só tinha uma visão ruim. Por isso que a nossa aqui dentro de nós, tem que ter só coisa boa. Para o nosso conforto, para a nossa felicidade. Quando alguém perguntar de alguém, você vai falar, você e eu, todos nós. Nós estamos no mesmo barco, não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. Quando alguém perguntar de alguém para você e para mim, é assim que eu tenho que falar. Esquece os defeitos, né? E vamos ter diferentes pensamentos bons para os outros. Começa tudo aí, no nosso pensamento. Que possamos ser hoje pessoas mais doces. Doçura. A gente, para ganhar uma conversa, uma discussão, a gente levanta a voz. Em vez de melhorar os argumentos, eu levanto a minha voz. Cadê a doçura, né? Você acha que alguém vai gostar de mim se eu levanto a voz toda vez que eu tenho uma discussão?
Jesus está mais próximo de nós do que a gente imagina, do que nós pensamos. Eu vi uma frase essa semana que falava assim: a mensagem espírita é igual a de Jesus. Eu falei, nossa Senhora, estamos no lugar certo. Chico Xavier, li essa frase. A mensagem de Jesus, a mensagem espírita é igual a de Jesus. E ele falava assim, o Chico Xavier, nós somos estagiários, por isso que a gente erra. Nós estamos estagiando. Estagiamos ali na nossa casa, estagiamos aqui na casa espírita, estagiamos no nosso trabalho. E vamos errar. Eu vi outro dia uma pessoa apontando para mim, mas você errou ali. Erro, vou continuar errando. Continuo errando, 76 defeitos. Outro dia eu estava ali em Alberto Andaló, sem querer eu fechei uma pessoa, porque eu não vi ela. Né? Ela me fechou. Na mesma hora eu achei que onde já se viu? Diz que a ofensa é do tamanho do nosso orgulho, né? Guarda essa frase. Toda vez que você e eu, a gente se sentir ofendido por alguma coisa, é por causa do nosso orgulho. Não tem nada a ver com o outro. E a pessoa me fechou e tinha um sinaleiro ali. Eu falei, agora eu pego ele lá no sinaleiro. Oh, barbaridade. Estofei o peito assim. A hora que eu parei do lado dele, que eu olhei assim, falei, nossa, por que eu esqueci lá do Chico Xavier, que falava que a gente tinha que abençoar as pessoas, né? Para trás e abençoa. Ele errou, não foi por querer, né? Abençoa. Ele estava fazendo assim para mim, ó, mandando beijinho para mim. Falei, ai meu Deus, olha que frio. Aí eu acordei, olhei do lado para ver se não tinha nenhum espírita me espreitando, falar para mim, você errou. Claro que eu errei, a gente erra. Sem querer, a gente está tão acostumado a errar, que a gente entra numas frias dessa. E eu mandando beijinho para mim. Eu falei, ai meu Deus do céu. Eu doido pro sinaleiro abrir para mim ir embora, né? Mas não falei nada, abençoei ele e fui embora. Vou fazer o quê, né? Depois a gente lê que Jesus está tão próximo de nós, e onde nós estamos, né? A gente não faz nada para o nosso parente perceber que a gente gosta dele mesmo, para valer. Não faz nada. Pessoas que me tratam de modo agradável, eu gosto mais. Aí eu lembro do meu netinho de 6 anos, lá, que ele me agrada. Me agradou, vixe, eu gosto dele. Não gosta dos outros? Gosto também dos outros, mas aquele me agrada mais. A gente gosta mais. Todo mundo que agrada a gente gosta mais. Todo mundo. E as crianças também, viu? Por isso que a gente tem que agradar as crianças. Não é? Tem que aprender. Tem uns que pegam no chinelo para educar. Onde que viu isso? Onde está escrito isso? Que você tem que pegar no chinelo para você educar o filho. Outros dão beliscão. Viu uma mulher dar um beliscão numa criança no supermercado. Falei, meu Deus do céu. A criança vai dar um grito. Falei, meu Deus do céu. Falei, bem, para vir no supermercado, você tem que combinar com a criança, né? Porque criança hoje vê a televisão, quer comprar tudo, o supermercado inteirinho. Ela não tem noção. Então não adianta dar beliscão na criança. Agora, para melhorar, a gente tem que botar persistência. Não adianta, nós ouvimos aqui, beleza, segunda-feira, né, estamos aqui no Jerônimo Mendonça. Vamos, né? Ouvimos alguma coisa, vamos ver e botar persistência, senão como é que eu melhoro? Depois de um ano, eu vou estar melhor. Se eu prestar atenção, toda segunda-feira, vim aqui, sempre o palestrante traz alguma coisa. Daqui um ano eu estou melhor e mais feliz. Porque a gente melhorou. Quando a gente melhora, fica mais feliz. E outra coisa, a nossa vida endireita. A nossa vida entra no trilho. Precisamos trabalhar os nossos defeitos emocionais. Precisamos trabalhar. Todos. Muitos defeitos.
O Chico Xavier falava assim, se a gente nessa encarnação trabalhar o orgulho, o egoísmo, já está muito bom. Imagina, 76 ele só falou de 2. Trabalhar o orgulho e o egoísmo. A nossa vida já melhora se eu trabalhar pelo menos esses 2. André Luiz, quando a gente vai querer ser humilde, brando, pequenino? Aí não tem nada de brando. Humilde então, meu Deus do céu. Comece descobrindo o seu defeito, você e eu. Vamos partir disso. Eu conheço o meu defeito, eu vou partir daí. E eu vou tentar melhorar esse defeito. Olha lá. Todos nós somos estagiários, como fala o Chico Xavier. Por merecimento, você e eu somos espírita. Merecimento. Há 35 anos, quase 40 anos atrás, eu nem religião eu tinha. Nem religião eu tinha. Aí encontrei uma namorada espírita. E eu ficava preocupado. Eu falei, não é possível que essa mulher vai tanto nesse centro espírita. Aqui tem ciúme também? Tem ciúme aqui? Tem, né? Eu fui no centro espírita por ciúme, gente. Meu Jesus Cristo, que vergonha. Mas eu estou me envergonhando aqui para mim não fazer mais isso. Falei, eu tenho que ir lá porque essa mulher está com gorrolo naquele centro espírita. Fui vigiar minha mulher no centro espírita. Aí conheci a doutrina espírita na marra. Ela falou assim, você vai ter que sentar lá na primeira fileira, vai assistir palestra espírita, pra você aprender. Falei, meu Deus do céu. Mudou minha vida, né? Uma pessoa sem religião. Como você vive hoje sem religião? Eu não me imagino hoje sem religião. Nunca imaginei que estaria um dia pegando um microfone aqui e falando assim, eu estou falando alguma coisa para alguém. E hoje eu dou graças a Deus. Desde de 40 anos atrás para cá, para agora, né? Eu vou anotando tudo que eu comecei a ver na doutrina espírita, quanta coisa maravilhosa. Hoje eu tenho 9.000 frases igual essa aqui, ó. Que eu aprendi na doutrina espírita, estou guardando. Quando eu monto as palestras, eu vou colocando lá. Eu posso usar isso aqui. Então, meus amigos, obrigado por vocês terem vindo. Conviver a arte de comunicar bem com as pessoas. Tomara que a gente comece a comunicar melhor com os nossos familiares, principalmente. Porque eu sei que aqui no Centro Espírita, a gente se comunica melhor, né? Muito bem. Será que a gente consegue dar um abraço para terminar essa palestra? Pelo menos as pessoas que estão perto de nós, porque o ser humano precisa de agrado. As pessoas precisam ser abraçadas. Abrace mais as suas crianças lá em casa. Abrace mais seus filhos. Abrace mais sua esposa. Abrace mais seu marido. Abrace as pessoas de idade. Chico Xavier falava assim, nós precisamos fazer um curso universitário do abraço. Aprender a abraçar, ser mais carinhoso. Um abraço às vezes cura a gente. E como falava Jesus, eu posso abençoar as pessoas. Essa é a melhor coisa que nós podemos oferecer ao outro. Abençoar. Não é ir lá brigar, achar que sou bravão, vou falar muito lá para o outro. Não. Eu queria abençoar vocês. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que eu tenha trazido alguma coisa para ajudar a vida de vocês. Muito obrigado, gente.